Irmãos, a paz de Deus a todos nós. Eu resolvi gravar esse vídeo porque, para quem não me conhece, meu nome é Mota. Eu tenho alguns canais do YouTube de assuntos que eu acho que eu gosto e que eu tenho afinidade. E um deles é teologia cristã. Eu também sou um estudioso, um teólogo cristão. E esse tema está sempre fazendo parte da minha vida desde que eu nasci. Eu cresci na igreja congregação, depois eu me afastei um pouco. Depois eu voltei a estudar teologia, principalmente nas raízes da igreja presbiteriana, com homens que eu creio serem homens de Deus, como Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes, entre outras pessoas. E também fui estudar teologia cristã. E aí eu estava passando pelo YouTube esses dias, estava vendo o YouTube, e aí eu me deparei com esse vídeo, que são de 100 pessoas famosas que morreram a partir dos anos 2000 até agora 2025. Algumas delas eu nem sabia que tinha morrido. E pessoas com riqueza, pessoas com fama, pessoas que tinham tudo e deixaram tudo aí. Muitas delas nem sequer encontraram o evangelho e se perderam em caminhos que talvez não são importantes quando comparamos o que nos é ofertado pelo evangelho. Eu pensei em fazer um vídeo sobre teologia para pôr aqui no canal, falando sobre esse lapso de tempo que é a vida. Irmão, nos é ofertado a vida eterna através de Cristo. Já são diversas evidências, principalmente se você pegar até mesmo historiadores e filósofos ateus, ninguém contesta a existência de Cristo. É evidente que ele esteve nesta terra. A diferença é a percepção disso pelos eleitos. As pessoas do mundo vão dizer que Cristo foi iluminado, foi um homem sábio, mas o Evangelho nos pede que reconhecemos ele como o Filho de Deus, o intercessor entre nós e o Deus e Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Assim Cristo dizia. Então, o ponto vital é crer que Cristo veio a esta terra como Deus encarnado e que morreu por nós, dando a possibilidade de salvação a todos. E aí, quando pensamos na vida, a brevidade da vida, irmãos, isso aqui é muito rápido. É um lapso temporal, onde muitas vezes as pessoas se perdem em caminhos que não deveriam ser prioridade, mas que parecem um oásis no deserto, sabe? Oásis é aquela condição de você estar no deserto, numa situação muito difícil e você olha longe e vê uma poça de água, uma nascente para se refrescar, mas a pessoa vai continuar andando atrás daquilo, continua andando atrás daquilo e nunca de fato chega até ela. Os prazeres e os interesses desse mundo, eles são assim, irmãos. Não que a gente não deve, de fato, buscar se desenvolver, ter a nossa independência financeira, poder ajudar as pessoas através disso, mas esse não pode ser o nosso foco, porque, como eu disse, tudo passa muito rápido, é um lapso temporal. E o que Cristo nos oferta é a vida eterna. Vivemos eternamente aprendendo sobre o Senhor todos os dias no seu santo reino, em um local que não teremos mais pessoas habitadas pelo pecado, como somos hoje, errados, como somos pecadores, todos nós falhos. Até porque o processo de santificação ele dura uma vida. Vamos pecar de fato, mas é diferente da pessoa que é habitada pelo Espírito Santo. Isso não é tão frequente. Augusto Nicodemos costuma dizer, eu acho bem interessante essa analogia, que ele fala que é natural que um carro, numa viagem de São Paulo até a Bahia, ele fure o pneu uma vez, duas vezes. É uma distância longa, mas é diferente se esse carro fura o pneu a cada 100 metros. Quer dizer, né, irmãos, nós não podemos viver dominados pelo pecado, embora, mesmo num estado de conversão, vamos pecar. Isso vai acontecer. A diferença é que vamos bater o pó das nossas vestes e continuar na nossa jornada.
Não vamos nos render a uma indução do diabo que diz: ah, você pecou, pode desistir. O Senhor está sempre à disposição para que possamos nos arrepender e trilhar o seu caminho da salvação. Quando a gente observa tantas vidas, talvez que nunca deram atenção ao que Cristo nos propõe, irmãos, a possibilidade da vida eterna, será que isso não foi tudo uma ilusão? Porque tudo vai ficar aí. Pessoas de tanto glamour, irmãos, nada adiantou. Hoje eu venho para essa reflexão, sabe? Vamos procurar a vida eterna. Nós sabemos, inclusive, que existem estudos que demonstram que a capacidade, o ser humano geralmente ele tem as melhores conquistas quando ele tem a capacidade de postergar prazeres imediatos. Quando ele abre mão dos prazeres de hoje, ele geralmente tem conquistas melhores. A gente pode observar isso até, por exemplo, na compra de um carro. Se você quiser comprar um carro hoje, você tiver sem dinheiro, você vai financiar esse carro, você vai pagar duas vezes esse carro. E se você tiver calma e paciência para guardar esse dinheiro todos os meses, o valor, e juntar o dinheiro, provavelmente você vai fazer uma negociação muito melhor. E isso em diversos aspectos da vida, se a gente observar, a capacidade de postergar prazeres imediatos geralmente traz bons frutos. E a proposta do Senhor, de Deus, é exatamente essa também, irmãos. Abrir mão de prazeres mundanos imediatos, que geralmente vão nos levar à morte. Quando falamos de adúlteros, onde o marido pode matar um, um amante. Quando falamos de alguém que rouba, todos os mandamentos deixados por Deus, por Cristo, tudo isso nos propõe que, quando transgredimos essas regras, estamos no caminho da morte. E o pior de todos, a morte espiritual, irmãos. Não nos darmos conta nesse lapso temporal da possibilidade de sermos salvos por Deus. Então me veio essa reflexão quando eu vi isso. Eu falei, o vídeo que eu quero pôr essa semana no canal de teologia é sobre essa reflexão da brevidade da vida e que talvez todos nós, muitas pessoas daqui, estejamos procurando coisas que não têm nenhum valor e que vão ficar aí. Tudo vai ficar aí. Eu tive a oportunidade de cuidar do meu pai nos últimos anos de vida dele. E aí eu vi o quanto o dinheiro, embora o dinheiro ainda tinha um impacto sobre o tratamento dele, o quanto o dinheiro já não podia mais proporcionar as coisas que ele, que ele queria em termos de prazeres, sabe? A doença limitou ele a não comer quase nada, não podia comer as coisas que mais gostava, não podia viajar. Todo o dinheiro que ele tinha, não tinha muito dinheiro de fato, mas o dinheiro que ele tinha não podia mais ofertar diversas coisas que vão se perdendo conforme a gente vai ficando mais velho. E no fim, tudo vai ficar aí. Irmãos, para quem quer conhecer o caminho de Cristo, quem não tem nem noção disso, comece pelos fundamentos bíblicos. E eu deixei no canal uns vídeos, todo o evangelho, eu acho que é o evangelho de Marcos, que eu deixei aqui no canal, são áudio vídeos, onde eles inclusive você tem você tem todo o evangelho e ele está comentado basicamente por uma IA. Na verdade, ele está sendo lido. É uma pregação expositiva exata. Eu creio muito que nós não devemos sair do contexto bíblico, por isso que eu tenho muito receio de gravar qualquer coisa na área de teologia, para que eu não seja um falso profeta, que eu fale exatamente o que está lá. A pregação deve ser expositiva. Então, se você não conhece nada, ou se você não conhece nada da Bíblia, no sentido de que nunca parou para ler, assiste esses vídeos que eu disponibilizei. São vídeos curtos, alguns de 5, 2 minutos. E aí você vai ter todo um evangelho e eu tenho certeza que esse pode ser um bom pontapé inicial para que você entenda o que Deus e Cristo está nos propondo. Lembrando que não são nossos atos que vão nos salvar, irmãos. Os nossos atos eles só vão nos mostrar se somos de fato habitados pelo Espírito Santo, que nos habita após uma eventual conversão e arrependimento dos nossos pecados. O que realmente salva é a fé que Cristo é o Filho de Deus, que habitou entre nós e que nos oferta a vida eterna. Irmãos, essa
é a mensagem que eu quero deixar aqui nesse vídeo, a mensagem de hoje. Vamos nos atentar ao que realmente importa. E o que importa é a vida eterna. Se compararmos ao lapso de tempo que vamos ficar aqui, isso é muito rápido. São prazeres mundanos. Vamos priorizar o que realmente é importante. E se a gente comparar 100 anos a uma existência eterna, perto do nosso Deus, a gente vai, obviamente, chegar à resposta de que isso é o mais importante. Bem, eu espero que esse vídeo possa tocar alguma pessoa. Se pelo menos uma pessoa sentir, conseguir sentir o que eu estou querendo passar através dele, eu já vou ficar muito feliz. A missão já foi cumprida. E desejo a todos uma excelente vida e que o amor de Deus possa tocar cada um de nós, para que possamos reconhecer que Cristo é o Filho de Deus e o caminho para a salvação, e que todo o resto é ilusão. Um forte abraço, fique com Deus, que Deus abençoe todos nós.